Fica aqui na pontinha. Mandar para a Bárbara. Vou mandar para a Bárbara. Bárbara não vem? No Rio. Não sabia. Não sabia. Manda pra Maravilhosa. Olha o Hugo Nóbrega que está ali. Eu queria. Pensei que sabias que ela É o Antônio, né? Mas não é de nome. Como é você hoje? Não, não, só no Brasil, em janeiro e fevereiro. Vamos começar? Sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. Em nome da Tinta da China, obrigada a todos por terem vindo. Queria também agradecer à Livraria de Travessa por nos receber. Esta semana já é a segunda vez. Nesta altura temos muitos livros e ainda bem. Estamos aqui hoje para apresentar o Sísifo, que é o livro feito a partir da peça que o Gregório e o Vinícius escreveram e que têm estado em Portugal a apresentar. Já tinham estado no Brasil o quê? Um ano? Não? 6 meses. 6 meses. Tiveram em várias cidades aqui. O Sísifo, para quem não sabe, é um mito. Vocês sabem certamente, mas tem a ver com a repetição, não é? O acabar e recomeçar. Tem também a ver um bocado com a inutilidade dos esforços humanos. Eles partiram um bocado dessa ideia. Bem, não sei se eles precisam de apresentações, mas o Gregório de Vivier já é autor da Tinta da China. Este é o terceiro livro que fazemos juntos. Não é? O Caviar é uma ova, que é um de crónicas. Temos também os sonetos, que são sonetos, como o título é autoexplicativo. E agora o Sísifo, que ele escreve com o Vinícius e que é a primeira vez que trabalhamos com o Vinícius. Espero que de muito. Esperamos que sim. Fizeram o livro juntos, nem palco está só o Gregório, mas porque é um monólogo. Mas a voz é dos dois e os dois pensaram este texto. Agora não sei se eu vou passar a palavra aos autores para eles também vos darem a perspectiva deles, porque isto também tem a ver, não é, com a história do Brasil, com os tempos que vivemos, esta ideia da modernidade, dos GIFs também, que é uma coisa repetitiva, não é? Cíclica, como o Sísifo. Eles podem falar um bocado dessa perspectiva, de como foi esta criação em conjunto e depois talvez se quiserem fazer perguntas, acho que eles estarão disponíveis para responder. Passo então a palavra aos autores, que querem falar juntos, segundo me disseram. Nós colocamos esse desafio de falar todas as frases juntas. É um prazer estar aqui, obrigado pela acolhida aí da Livraria da Travessa e, claro, Tinta da China, né, que é uma casa já. Amo os livros, sou fã da Tinta da China há um tempão, todos os livros são lindos, assim, realmente, eu nunca vi um livro feio deles e é um prazer enorme lançar livro aqui com eles, enfim, esse daí não ficou diferente, eu adorei a ideia, enfim, dessa cola. A ideia é vossa? Mas eles usaram, eles escolheram muito bem. Enfim, e muito feliz por essa peça aqui. A gente estreou a peça há muito pouco tempo. Tem várias cidades, inclusive no Brasil, reclamaram. Estou indo para Portugal antes de vir para Brasília. Sim, claro, óbvio. Sem motivos para ir para Portugal e quase nenhum para ir para Brasília hoje em dia. Mas sim, a gente quase faz uma peça hoje, eu pelo menos, para ir a Portugal. Não é? Preciso de um pretexto para vir a Portugal. E alguém que pague, claro, também é sempre legal. No caso é o Hugo Nóbrega, que está aqui, nosso produtor. Então, tendo um produtor que nos traga é maravilhoso. Então, eu amo muito essa terra de verdade. E vir para cá com o teatro é uma alegria, porque é uma maneira de encontrar as pessoas e de falar um texto, de ouvir de volta e de trocar. E é sempre muito, muito emocionante. Lançar, então, o livro é mais legal ainda, porque fica, não é? A troca e tal. E a gente é muito fã mesmo, uma coisa que a gente sempre trocou é sobre o teatro português, que nos influenciou muito. O Thiago Rodrigues, por exemplo, é um cara que está o tempo inteiro na nossa mirada, assim, a gente... Nosso relicário. E a gente... Gil Vicente.
Não, o Gil Vicente está no DNA de toda a dramaturgia lusófona, né? Assim. Mas É mais teatro. o Thiago ele tem uma coisa que a gente se refere muito a ele, e é curioso porque a gente não viu nenhuma peça. Você já viu ao vivo? Não, você viu aquela no Rio? Não, eu vi umas 3, eu acho. Eu não vi, eu só li. E falo com ele, volta e meia, tento encontrá-lo, nunca conseguimos encontrar ao vivo, ele quando vai, a gente sempre nos encontrou, mas é muito presente nas coisas que a gente faz, eu acho, assim. Então essa vontade para Portugal também é porque a gente consome, com perdão do termo, muito o que se faz aqui em termos de teatro, no meu caso de humor, né? Antes de ter o Porta eu já via o Gato Fedorento, que eu sou muito fã mesmo, né? Desde do adolescente, traziam para mim os DVDs na época, copiava-se, passava, não tinha internet, então copiavam-se DVDs piratas do Gato Fedorento no Brasil, e eu assistia, tinha cópias preciosas do Gato Fedorento que eu assistia e sabia de cor os vídeos, então para mim tem muitas referências mesmo de humor, de dramaturgia daqui, então vir para cá ainda tem esse lugar para mim que é também fazer teatro e humor num lugar que, enfim, produz, na minha opinião, um teatro e um humor de altíssima qualidade. Faço minhas as palavras do Gregório em tudo que tange a chance de poder estar em Portugal. Obrigado ao Hugo, mas obrigado à Tinta da China pela parceria. E também compartilho, por favor, Marieta. Pode ver. E a tinta da... Imaginando, a Tinta da China, que também sou muito entusiasmado. Quando o Gregório falou dessa possibilidade, foi uma felicidade imensa, porque também tinha uma admiração muito profunda. E para mim, nem se fala a possibilidade de fazer uma peça e lançar. Para mim, tudo isso aqui ainda é um pouco um delírio, uma mistura de sonho e delírio. Ainda está tudo um pouco enfumaçado, assim, porque a gente fez uma pequena turnê aqui de 6 apresentações muito feliz e de alguma maneira esse é um ponto de chegada, um último momento aqui muito bonito, assim, de começo da peça aqui em Portugal, enfim. Então, só estou muito entusiasmado e acho que, não sei, talvez a gente possa falar um pouquinho do processo, do próprio né? processo, mas... Então, o Vinícius, a gente queria trabalhar um tempão juntos, assim, né? A gente, assim, eu sou muito fã do que o Vinícius faz. A gente faz um teatro muito interessante, até trouxe outras peças que não saíram aqui ainda, aliás, fica a dica para a Tinta da China. É um teatro muito interessante mesmo, e quando eu vi, a gente é tipo, exatamente da mesma idade, não é? Sim. E a minha geração tem a impressão de que ainda não estava tão bem retratada no teatro até o Vinícius chegar. No sentido que ele traz uma coisa muito da nossa geração, assim, nós nascemos no mesmo ano, e tem algo na dramaturgia dele que sempre me fascinou, que é uma coisa ao mesmo tempo fragmentada e ao mesmo tempo que trabalha ao mesmo tempo com muito humor e ao mesmo tempo experimentações de linguagem e uma linguagem muito poética. Então eu acho isso muito forte. Eu via Não Nem Nada, vi Chorume, não, só não vi Chorume, eu vi Anhan, que eu amo também, e li Chorume e Arqueólogos, e são peças que te pegam do jeito, mesmo sendo muito experimentais, no sentido que elas não tem uma dramaturgia clássica, não é? De 2 personagens vão seguindo. Tem uma dramaturgia e uma rede de tecido, uma rede de cenas que vão se entrelaçando e que é muito potente, que sempre me pegou de jeito, assim. Então faz tempo que eu queria trabalhar com ele, ficamos amigos. A gente acho que é um amigo muito para trabalhar, né? Porque acho que é uma boa maneira. Trabalho para mim é um motivo para conhecer gente. O teatro é um lugar também para reunir gente, é um pretexto para você fazer amizades, basicamente. Acho que a primeira faísca que nos reuniu foi essa faísca do afeto, assim, na verdade, de queremos compartilhar tempos juntos numa sala de ensaio. Acho que é uma das melhores maneiras de passar a própria vida é estar na sala de ensaio com pessoas que você ama, admira e gosta profundamente. E o Gregório é isso, é um expoente da minha geração, um expoente de todas as gerações. Digo isso assim, ele é um dos maiores artistas da minha geração no país. Ele é mas é um dos maiores artistas de todas as gerações do Brasil e é isso. Então, na verdade, já conhecia. E já conhecia ele há muito tempo, antes até dele me conhecer, porque já tinha uma projeção, já tinha Porta dos Fundos e tudo mais. Mas quando a gente se aproximou, que ele viu as primeiras coisas, acho que ficou forte esse encontro e de como havia um diálogo e de como havia um certo encontro em alguma visão de mundo, em alguma maneira de
de pensar o tempo, na verdade. Tinha alguma convergência de zeitgeist, assim de uma confluência. E aí, acho que ficamos vários anos falando assim, daquele jeito que a gente nunca, um não sabe se o outro tá falando sério, né? Vamos fazer e tal, e tem essa coisa sempre, o Gregório é carioca, acho que ele não tá querendo de verdade fazer. Vamos fazer, até que em 2018, efetivamente, o Gregório me mandou uma mensagem. Eu tava no Rio de Janeiro escrevendo um outro espetáculo, que é o Elsa, e tava indo muito à cidade, gravando uma novela também, então eu falei, tô indo pro Rio amanhã, vou pegar o voo, vamos nos encontrar. E aí, a partir disso, não faz nem um ano, né? Foi... Não, Muito rápido. não, isso faz um ano, na verdade. Porque foi em abril, mais ou menos, maio de 2018, alguma coisa assim. Mas a partir dali a gente começou a sonhar a peça. A peça estreou em abril de 2019, portanto, entre o sonho e a realização, não houve nem foi menos de um ano de esse intervalo, e que é sem dúvida o recorde de tempo da minha vida. Mas eu acho que foi um processo muito curioso, diferente de tudo que eu já fiz, porque ele foi... a gente passou muito tempo se encontrando e tendo uma quantidade de insights e se divertindo e gargalhando e anotando uma quantidade infinita de coisas e ideias e possibilidades de cenas e de personagens e de pequenos insights. Então aí eu tenho uma ânsia de catalogação muito grande, que o Gregório atribui ao signo de Virgem, que é o signo que eu represento aqui. Detalhe, eu não sei nada sobre astrologia, mas eu ouvi falar que tinha essa coisa do virginiano. E aí ele atribui, exatamente. E aí É porque o Vinícius, a gente conversa num bar, ele não bebe. A gente se encontrava basicamente num bar, no Comuna, lá no Rio de Janeiro, tem esse nome sugestivo, no Comuna. um espaço de resistência. E eu tomava cervejas e tal, e o Vinícius não, e anotava. Então ele tem páginas de páginas, um caderno inteiro de... E numero, não só anota como numero. Numerações, 1, 2, 3, vai até 122 Isso. notas com organogramas que deve ser difícil entender depois. Né? Completamente. Mas é um jeito de não sucumbir e de alguma maneira depois aquilo tudo é estranho tudo lá, dizer, né? mas está tudo que foi dito ali foi para o espetáculo de alguma maneira filtrado de algum modo. E acho que isso é uma coisa muito forte de todos os meus processos, e a gente foi se articulando em torno disso. Então a gente foi acumulando coisas. No começo era uma vontade de falar sobre o Brasil. O Gregório, na primeira conversa que ele teve, ele falou, bom, eu acho que fudeu, desculpa com perdão do termo, mas acho que Bolsonaro vai ser eleito. Isso era abril, maio, e isso ainda não era uma perspectiva tão clara, isso foi quase uma futurologia. Ele falou, cara, eu tô sentindo um estado das coisas, assim, que não... E eu falei, eu também tô muito... E ele falou, seria muito importante a gente ter uma peça ano que vem para sair pelo Brasil, para viajar, para falar disso, mas sem precisar falar disso panfletariamente. Então, começamos nos encontrando e falando sobre isso. Daí juntamos coisas, uma quantidade enorme de questões sobre a ausência de sentido de alguns signos pátrios, né? E no começo a gente estava falando muito disso, né? Sobre o Brasil, sobre o brasileiro como um estrangeiro de si mesmo, e a gente caminhou para isso. Num dado momento também a gente percebeu que aquilo estava nos levando para um caminho que não era exatamente... A gente queria aquilo, mas aquilo seria um pouco panfletário, e daí demos alguns passos atrás, deixamos descansar em banho-maria, não sei se fala isso aqui, mas... Aí depois de alguns meses a gente estava escrevendo um outro projeto, que é um projeto de um roteiro de longa-metragem, e daí numa das conversas do roteiro veio uma ideia de que numa das cenas tivesse uma praça num futuro distópico repleta de zumbis. Mas eu falei, mas a gente podia não fazer aqueles zumbis assim, assim, caminhando e querendo arrancar a cabeça das pessoas, morder as pessoas, mas podia ser uns zumbis que fossem meio gifs animados. Veio essa ideia do gif. Um zumbi preso num gif. Portanto, primeiro Exatamente. veio GIF. Porque é algo muito brasileiro, assim, no momento atual, sabe? Em algum lado as pessoas parecem zumbificadas e robotizadas. Então você vai conversar com a pessoa e ela começa a falar, mas o PT, sabe? E você volta e começa a ter uma ideia, tem uma espécie de gif, e ela volta e você fala, não, mas o que o PT é? O Lula roubou mais, a maior crise da história do país. E fica numa coisa circular, não é? Circular, assim, que ele falou, cara, é uma forma de zumbificação, só que através de um gif, de uma repetição cíclica, não é? Sim, e ao mesmo tempo é uma coisa que memes e gifs são coisas que não só são objetos do nosso fascínio, porque são maneiras muito singulares e contemporâneas de ler a realidade. O Brasil
tem uma produção industrial de memes e GIFs. É mais especialista de Portugal. Ah, sim, se fosse uma commodity, nós estávamos milionários. Ganhava. Se memes pudesse exportar assim, E o meme tem essa natureza de ser quase um ideograma contemporâneo, né? Ele é uma junção de signos gerando uma coisa com um resultado irônico e tal. E a gente tinha muito... Isso era objeto das nossas conversas e tal. Né? A gente passou muito por isso e na hora que a gente veio essa ideia do GIF, saltou uma coisa de dizer, peraí, Sísifo foi o primeiro GIF, né, da história. E... né, esse homem que leva a pedra pra cima, a pedra rola e tal. Isso o que é isso? O GIF inaugural. Sísifo. Que são um bumerangue, para ser mais específico. Isso, talvez. pode ser, bumerangue. Daí, e aí eu falei, nossa, mas... E aí eu me lembrei que por alguma razão eu tinha tentado investigar o universo do GIF em outro espetáculo anterior e tinha saído muito mal, assim, a investigação. Uma expressão portuguesa, gostou? Saído mal. Bem... Brasileiro fica aqui uma semana já pega. Mesmo muito interessante. Mesmo muito. E falei, nossa, a gente poderia investigar a transposição do meme e do GIF para a cena. Isso seria um assunto muito fértil. Porque esse é um jeito de falar do Brasil e das instâncias políticas sem falar disso. E daí quando veio essa associação de Sísifo, essa própria ideia provocativa de reler um mito sem nenhuma obrigatoriedade de reler o mito, de colocar esse personagem Sísifo em cena, de colocar um homem com uma roupa de grego se humilhando, subindo uma montanha imaginária, de alguma maneira uma coisa se conformou ali. Eu falei, Sísifo, esse espetáculo vai se chamar Sísifo. E aí eu falei, vamos ver se o Festival de Curitiba se interessa. O Festival de Curitiba é o maior festival de teatro do Brasil. Ironicamente, não é? Curitiba também é o epicentro da Lava Jato. Sim. E daí, né, luz e sombra convivendo ali na cidade de Curitiba, eles falaram, sim, venha, estreiem aqui, queremos. E a gente não tinha nada, só tinha um nome, uma vaga ideia, que era essa, e uma data de estreia, que de repente se firmou. E um papéis. E a gente tinha, exatamente, muitas anotações. E a partir daí a gente começou um processo. E aí começamos aí efetivamente a sistematizar, até conseguimos chegar nessa ideia, que foi, acho que, o segundo grande passo da rampa, que é uma ideia que o Gregório tinha desde sempre, e dos percursos repetidos. Quer dizer, o que seria a menção a Sísifo sem precisar ser óbvio, sem precisar ser descritivo? Bom, isso pode estar implícito no percurso desse ator e nesses quadros curtos, que de alguma maneira nos aproximam também a HQ, né, a essas tirinhas, eu não sei como é que se fala que é charge, né, não sei, que são as histórias em quadrinhos e tal, enfim. Tiras, né, pode ser, mas mesmo a gente tinha umas referências assim. Banda desenhada, olha, que ótimo. Gostei. BD. Filme francês, né? Então, enfim, eu acho que... E aí, a partir disso, quando essa rampa se conectou e esse percurso se conectou, a gente se firmou nos nossos corações e mentes, a gente percebeu que uma rampa e um percurso de onde só se sabe o ponto de saída e o ponto de chegada, mas que esse percurso intermediário tem que ser sempre percorrido por novas cenas e por novos assuntos, isso tem uma semelhança muito clara, metafórica, com o que é a própria vida, né? Sabemos o ponto de partida e o ponto de chegada, mas a maneira como nós preenchemos o intervalo entre esses dois pontos é absolutamente singular. E assim pareceu que era possível fazer uma peça e falar sobre a repetição sem ser repetitivo. Sim. Quer dizer, criar variações dentro da repetição. Porque eu acho que isso foi a nossa grande angústia na hora que esse dispositivo se construiu. E a partir daí começou a escrita, efetivamente, e uma escrita muito em cena, muito em sala de ensaio. A gente trabalhava em casa, mas voltava e testava e mexia presencialmente. Então esse texto teve muita coisa escrita fora da sala de ensaio, mas elas todas certamente eram muito aperfeiçoadas, né? Na prática, não é? Na prática. Temos também por isso este subtítulo, que é o ensaio sobre a repetição em 60 saltos, que é um bocado o resumo dessa ideia de conversar. Portanto, estavam sempre em conjunto a trabalhar. Sim, quando entrou a rampa mudou tudo, de fato. Foi um cenário que aliás o cenógrafo André Cortez inventou uma coisa linda, que é uma rampa giratória, que gira sobre o próprio eixo, que é uma rampa, mas em algum momento vira também uma série de qualquer coisa, porque ela começa a girar e vira uma coisa meio apocalíptica, não é?
Então é uma pena que, aliás, não tem, né, numa outra edição talvez valha até a própria rampa. A própria rampa, ela explica muito do processo, da ideia. Então quando surgiu a rampa, parece que a peça se organizou de uma maneira, na nossa cabeça, muito fundamental, que é toda a peça está em cima dessa topografia íngreme, né? Ela tá toda, é uma peça também sobre isso, em algum lugar, sobre a gravidade, sobre essa luta do ator de um corpo. Você vê um corpo lutando contra a gravidade e contra a própria exaustão. A peça é uma espécie de crossfit também, para mim. É curioso que eu falei para o Vinícius, a peça que eu tinha feito anterior, que eu escrevi, ela chamava Inbox, e era muito preguiçosa para o ator, porque eu ficava a peça inteira atrás de uma mesa. E como eu tinha escrito, eu tinha uma vergonha terrível de ter escrito uma peça que eu ficava sentado a peça inteira. Eu pendurava o figurino no final seco, eu tinha uma vergonha daquilo, da produção, pegar meu figurino seco, dizendo, não precisa lavar, tá seco. Parecia que eu não tinha me esforçado. A pessoa pagava ingresso para ver o ator suar, basicamente, né? O ator que não sua é uma coisa, parece que ele não está fazendo o trabalho dele direito. E aí eu comentei isso com o Vinícius, e ele, tá bom, então... E realmente é uma peça, assim, para alguém que não é um atleta, como eu, que não sou longe disso, é muito exaustivo, mas ao mesmo tempo faz parte da graça. Assim, você vê um ator chegando no seu limite, não é? Você vê assim um ator exausto, a peça fala disso também, não é? Desse sentimento da exaustão e de um corpo que tem seus limites. Então isso influencia na voz, na interpretação, no canto, é uma coisa que está presente como um desafio. Né? Eu acho que muito legal isso que você falou. Não, essa que você contou é a versão oficial, né? Eu quero... uma peça que me esforça, mas tem uma outra versão que é o Gregório dizendo pra mim, eu quero estar com um corpo impecável pro Réveillon. Quando a gente precisa estrear... Mentira, isso quantas apresentações a gente precisa fazer e quando a gente precisa estrear pra eu chegar nisso? E agora vocês podem ver aqui que resultou 52 apresentações depois. Mas não, eu acho que é importante dizer que foi uma escrita no espaço. Muitos desses saltos, né, assim a gente chama cada uma das cenas, a gente não chama de cenas, mas chama de saltos, muitos têm a ver com o fato de que a rampa está acabando, então o abismo é um assunto, o término da rampa é um assunto, a topografia íngreme é um assunto, a exaustão é um assunto. Então a escrita foi condicionada pelo espaço, foi transformada pelo espaço. Iam experimentando e iam... Exatamente, fomos percebendo que tinham coisas que eram necessárias, quer dizer, uma coisa é dizer no plano, outra coisa é dizer no plano inclinado. Né? No plano, uma coisa, num plano sem inclinação nenhuma, tem outro impacto e outra força. E aí acho que começamos a também mirar outros lugares também. O próprio mito de Sísifo do Camus foi uma leitura obrigatória, porque também começamos a nos defrontar sobre isso. E daí percebemos, bom, a gente está falando sim sobre o absurdo da condição humana, mas também, e aí veio um retorno a esse desejo de falar sobre o absurdo do país e da condição do nosso país no presente momento, que eu acho que, né, é conhecido por todos, brasileiros ou não. Então, né, assim, a gente começou a perceber que esses saltos e cada uma dessas trajetórias abrigavam basicamente qualquer um daqueles assuntos que a gente tinha anotado longamente, quer dizer, era um dispositivo propício no qual a gente não precisaria perder nada, tudo ali estava cabendo, aquela rampa era um mundo. Então, até é uma frase do texto, dentro dessa linha reta, todas as travessias do mundo. Todas as travessias do mundo. Dentro desse mundo, um mundo de travessias. É esse o jogo, Desejem-me sorte. Então, essa carta, o salto número 7 é de alguma maneira uma carta de intenções nossa como autores do próprio espetáculo. E aí é isso, aí a gente foi talvez, acho que o próximo trabalho foi ir criando uma certa gradação, né? Um sentido de apropriação do espaço. E por que uma cena, aí eu acho que é a própria força de uma dramaturgia tem a ver com isso, quer dizer, a maneira como as coisas vão se revelando, os movimentos da rampa, quando ela gira, tudo isso tem muito a ver com a encenação, mas é um complemento à própria dramaturgia. Acho que foi um processo em que as coisas foram se clareando muito conjuntamente, não foi uma escrita de gabinete que depois revelou-se na cena. As coisas, como a gente tinha muito pouco tempo, todo dia era um dia de escrita, todo dia era um dia de reavaliação do processo e de percepção se aquilo estava funcionando. Quando a rampa entrou, foram outras percepções, outras clarezas. Isto partindo de uma premissa um bocado pessimista da vossa percepção do que ia acontecer, deste lado político do país, de refletir sobre o Brasil, não diriam que é um texto ou uma peça pessimista, ou diriam?
essa era uma coisa que a gente se defrontava o tempo inteiro, porque ela fala, o tema principal é suicídio, né? Como diz o tema, e fim e morte, é aquela frase, o Camus, porque uma das bases, claro, do texto é o mito de Sísifo do Camus, que fala, que é um texto, né, lindo, muito uma pedra angular assim, da obra do Camus, né, algo assim que está, de alguma maneira, uma espécie de resumo da obra, e ele fala do homem absurdo e tal, e começa assim o texto do Camus, né, o único problema relevante, de fato, na humanidade da filosofia é o suicídio. E ele fala de Sísifo como alguém que encontrou nessa tarefa exaustiva, repetitiva e tal, algum sentido justamente. Mas a gente não queria, nosso grande desafio era como terminar uma peça que é sobre suicídio sem ser nem glorificando a escolha, afinal estamos vivos, estamos fazendo uma peça e tal, e nem ao mesmo tempo passando pano, como se diz no Brasil, nem ao mesmo tempo fazendo autoajuda, fazendo, sorria, não é? E evita, porque isso daí é tão perigoso quanto a glorificação do suicídio. E tão deprimente quanto, não é? Era melhor glorificar o suicídio, praticamente, né? Era melhor, então essa outra cilada. E a autoajuda é uma glorificação do suicídio, né? Porque ela às vezes dá vontade de matar. Totalmente. Tem uma coisa que eu acho que a peça critica justamente os mercadores de sentido, né? Em algum lugar, que não usa esse termo, mas os coaches, que é algo muito comum no Brasil, não sei quanto que é aqui, que são as pessoas que vivem desse mercado dos sentidos, mercado de arranjar um sentido para a sua vida. Então, é o mercado do life coach, ensinar a ter foco, ensinar... E da responsabilização do sujeito pela desgraça da vida, pela desgraça, inclusive pela desigualdade, inclusive pelas cagadas do mundo. As culpas são individuais, as culpas são falta de força de vontade, ou a falta de... Isso é algo que no Brasil cola muito, acho que tem mais a ver com essa coisa do novo mundo dos Estados Unidos também, essa coisa da glorificação do self-made man, do individualismo, então a força de vontade... O triunfo do esforço, né? O triunfo do esforço e do indivíduo. Então, pare de culpar a sociedade, você é responsável... Você falar isso numa sociedade absolutamente desigual... Mas como se partisse toda a gente do mesmo plano. Exatamente, toda a gente exatamente. pode Isso, chegar. e a tristeza e a depressão não são doenças sociais, claro que são, não é? Então, a gente deixar de falar disso, então a gente fala disso e no final não poderia dizer assim, mas, apesar de tudo, sorria, a vida é linda, não, ia esvaziar a peça. E ao mesmo tempo o niilismo também ia esvaziar. Também não, então, um final era muito delicado, exatamente. Mas eu acho que a gente conseguiu alguma coisa bonita ali, não é? Claro, recorrendo ao Camus, que foi quem deu uma solução bonita para isso poética, e que tem uma frase bonita da peça, não é? Que não é porque o mundo acabou que a gente vai parar de viver. E tem algo que eu acho que é esse sentimento que eu sinto hoje no Brasil. E tem algo que a peça fala, mas não diretamente, mas está ali também, que é a depressão sendo uma doença social, uma das curas para ela é justamente a ação social, não é? É a transformação dessa depressão em ação social, eu digo, em revolta, eu quero dizer, sabe? Porque você certamente não transforma a tristeza em alegria, isso é uma alquimia idiota, imbecil, não é assim. Agora, você consegue sim, em algum lugar, e aliás essa é a tese de doutorado, um parênteses só, isso não está na peça, é a tese de doutorado do Boulos, por coincidência, Guilherme Boulos, candidato à presidência, que é também psicanalista, e que a tese de doutorado dele é a luta pela moradia como cura para a depressão. Em algum lugar, as pessoas que lutam, é lindo, e uma das curas, uma das soluções em algum lugar é sim a luta, por exemplo, a moradia, ou seja, qual for, mas a luta política é sim uma forma de conversão da tristeza do absurdo da vida em uma ação que vá de fato, que vá mudar e vá transformar a vida das pessoas. Então é muito um apelo que a gente faz hoje no Brasil, também em algum lugar nessa peça, essa conversão, né, do medo, do apavoramento que esse governo quer causar em uma ação que seja transformadora, não é? Em uma revolta. Então transformar o medo em revolta é também uma das formas de você fazer essa alquimia e sobreviver a esses anos de chumbo que se anunciam no Brasil. E o teatro é um ato de revolta, né? Ele é essencialmente um ato de insubordinação, no mínimo, né? Assim, eu acho que a peça é uma recusa da domesticação do pensamento, dos sentidos e das coisas já consolidadas ou excessivamente dogmáticas. Então acho que a gente se permitiu também examinar esses lugares que eram contraditórios até dentro de nós mesmos, assim, quer dizer, toda essa ambivalência entre esse lugar possível entre o niilismo e a autoajuda, que eu acho que é o caminho que a gente encontrou para dizer disso, que certamente não é um texto pessimista, mas certamente não é um texto otimista. Eu acho que ele
as pessoas, quem viu aqui, alguns de vocês eu sei que viram, pode dizer e pode... Alguns podem até me desmentir, dizer não, eu achei bem autoajuda na verdade, mas enfim. Mas a minha sensação é essa, de que... Mas as pessoas falam mais que é deprimente do que é autoajuda. É verdade, é verdade, é verdade. Tá mais pra lá do que pra cá. Mas eu acho... Mas quem não viu pode ler, não é? Mas eu acho que as últimas palavras do texto, elas são bem... eu acho também. Elas são bem... tem um olhar sobre a beleza, assim, um olhar sobre o encantamento, sobre o amor, sobre o que é que nos conecta. E toda peça de teatro é uma celebração da vida, não tem como. Porque o teatro é uma celebração do encontro, que é uma celebração do encontro, é uma celebração da vida. Então, o ato de fazer uma peça já é um ato de celebrar a vida. Então não pode ser profundamente niilista, já não é, pelo menos da maneira como eu enxergo o teatro. Assim. Sim, total. E no Brasil especialmente, você está reunindo as pessoas dentro de uma mesma sala para contar uma narrativa que elas vão compartilhar, já é milagroso. Que é um país no momento em que as pessoas estão cada um consumindo a sua própria narrativa de vida, em que cada um está no seu celular consumindo uma narrativa e elas não conversam. Então se botar gente no teatro, claro que em algum lugar quem vai ver no teatro está dentro de um certo aspecto político. Mas ainda assim, essas pessoas estarem compartilhando, sabe, sendo comovidas, no sentido mesmo, de movidas juntos por uma narrativa compartilhada, já é algo milagroso no Brasil, em algum lugar festivo e anti, sabe, e eu digo assim, alegre em algum lugar, mesmo que a peça seja deprimente. Tem a impressão que o teatro é isso que falou, uma celebração do estar junto. É sempre um acontecimento coletivo. Eu acho que o Brasil talvez mais precise hoje são acontecimentos coletivos. Porque eu acho que a grande tragédia desse governo é que ele é uma imensa, sabe, coleção de experiências individuais e individualistas. E de esvaziamento do coletivo, né? Assim, tem um esforço consciente de esvaziamento dessa dimensão coletiva, assim. Então acho que... E de algum modo a gente sentiu que no Brasil houve uma reação, por exemplo, das plateias. A gente percebe que há um ato... Frequentar espetáculos teatrais voltou a ser de alguma maneira uma coisa cívica. Mais uma vez um ato de... não é uma ação social. Isso foi muito surpreendente ver acontecer no Brasil. Apesar de Bolsonaro, as peças com um público recorde, as exposições, a exposição da Tarsila do Amaral, bateu o recorde do MASP de São Paulo de visitação na história do MASP, no ano do Bolsonaro. Claro que não tem nada a ver com o sujeito, mas em algum lugar tem. Tem a ver com uma resistência. Em algum lugar tem, no sentido de as pessoas uma reação, né? entenderam que é necessário marcar posição, ir ao teatro, ir ao museu, é uma marcada exposição, sabe? E vocês sentiram essa diferença? Estavas a falar da reação do público no Brasil em relação à reação aqui. Não sei se isso dá para sentir estando no palco, ou se talvez não seja muito claro, mas talvez nas reações, no feedback que vos deram, as pessoas entendem o texto de formas necessariamente diferentes. Não é? Sim. Tem muitos brasileiros aqui. Muitos brasileiros aqui que se exilaram, portanto entendiam selvagemmente aquilo tudo, né? Assim, então... E exilados recentes, assim, autoexilados recentes, né? E há muitos problemas assim também na Europa, quer dizer, não é um exclusivo do Brasil. Claro, com certeza. Então acho que certamente esses entendiam muito, mas me parece... Bom, o Greg já tinha vindo a Portugal outras vezes com outros espetáculos, já tinha mais segurança. Eu tinha medo, eu ficava apavorado. Eu falei, pronto, vai acender a luz, as pessoas vão dizer, que? Não, abandonar. Mas me pareceu que não, ficaram até o fim, eu acho que tem, e eu acho que em grande medida porque muitas das coisas que o espetáculo veicula tem sim a ver com uma coisa específica do Brasil que são talvez de domínio comum, não tem nada, e que ressoam em outras partes do mundo, né? Formas, o Parasita, o filme do Bong Joon-ho, ele tem uma frase dele que ele fala: eu achei que era um fenômeno extremamente sul-coreano aquele, mas eu entendi que eu escrevi para um país chamado capitalismo. Sim, aquilo é luta de classe. Aquilo onde houver capitalismo será uma história universal, portanto, tá aí, vai ser indicado ao Oscar, enfim. E um filme absolutamente local, mas é aquela história de falar da sua aldeia e falar do mundo num certo sentido. Eu acho que as coisas que veiculam, que falam do Brasil mais diretamente também tem uma abertura e ressoam em assuntos que são pungentes e importantes no mundo também. E ao mesmo tempo eu acho que mais do que tudo a peça tem não uma ambição
acadêmica, no sentido de falar filosoficamente, mas um desejo de flertar assim com esses... Um desejo filosófico, assim, da reflexão pura e simples, assim, de olhar para a condição humana, olhar para o absurdo ontológico da vida, né, assim, que de alguma maneira está inaugurado pelo Camus, o Camus que nos levou, por exemplo, para a dúvida central, frase mais famosa da obra do Shakespeare, que é ser ou não ser, quer dizer, rapidamente essa conexão se fez. Então, o tempo inteiro ali tem muitas coisas da condição humana, e acho que a acolhida que a gente sentiu em Portugal, não sei se você concorda, me dá muita confiança de pensar que esse espetáculo pode ir para outros países, e não só países que falem português, né? Podemos ir para outros lugares da Europa, ou mesmo da América Latina. Me parece que ele vai ser compreendido em alguma... Até da América do Norte. Sim, com certeza. Não sei se talvez as pessoas queiram fazer perguntas. Eu no início não apresentei talvez bem o Vinícius, mas é porque é muito difícil. Porque ou seja, eu vou ter de ler, porque ele faz tantas coisas. Porque ele é dramaturgo, encenador, realizador, compositor, músico, guionista e ator. E mais alguma eu coisa? teria dificuldade em decorar isto, porque eu não tenho esse tipo de capacidade. Nem eu decorei, nem eu sei se... Vocês já conhecem melhor, da Porta dos Fundos, humorista, guionista, ator também. Portanto, já os conhecem melhor agora, não sei se se sentirem mais à vontade para fazer perguntas. Acho que eles teriam muito gosto em responder, não sei. Só para confirmar, o Sísifo já não se encontra em palco cá em Portugal? Não mais. Não mais, mas queremos voltar logo. Fala com Cadê Fazer já o Hugo, pedido ao E o Hugo foi embora, bem nessa hora. na altura certa. Se calhar está só ali baixo, assim, escondido. Não, nós queremos muito, até porque faltam muitos sítios. A gente, já a terceira peça que eu trago, nós na Luz conseguimos fazer uma temporada, a gente fez um total de 17 cidades só com Uma Noite na Lua. Fomos aos Açores, São Miguel, fomos a cidades que agora, por exemplo, não teve cidades grandes nessa, porque a gente foi feito um pouco em cima, porque a gente queria muito vir a Portugal, tinha uma brecha na agenda, então vamos, mas tem vários sítios que a gente não consegue e tal. Não, vamos nos que derem. Então faltou Coimbra, por exemplo, da minha amiga Paula, que inclusive está aqui. Viseu também, tem uma sala ótima, o Teatro Viriato, né? Aveiro, a gente foi a Aveiro, não foi a... Lamego eu não conheço. Fica perto de Viseu e Então pronto. Amigo, não, eu adoro... Portugal tem uma... Vocês talvez não tenham aliás, de modo geral, os portugueses eu acho que não tem, né? Adoram falar mal de, como se diz, né? Como diz a canção do Sérgio Godinho, só nesse país é que se diz, só nesse país. Adoram falar mal de Portugal e não percebem, eu acho que, das muitas grandezas. E uma delas são as salas de teatro. A gente foi para Caldas da Rainha, é uma cidade com 20 mil habitantes e uma sala de 800 lugares. Nossa, acho que um dos maiores palcos que eu já vi, 600 metros quadrados, um dimento de 40 metros. A gente mora, eu moro no Rio de Janeiro, numa cidade de 10 milhões de habitantes, quase o tamanho de Portugal, né, se ele levar em conta o Grande Rio, que não tem uma sala daquelas, não tem. Assim, então é uma cidade menor do que Caldas da Rainha, porque o tamanho de uma cidade é o tamanho dos seus teatros em algum lugar. Então o Rio em algum lugar é uma cidade mínima, é uma cidadezinha mesmo, do interior, uma vila, porque não tem um teatro. Tem, claro, o João Caetano tem 1.200 lugares, mas está caindo aos pedaços, tem outro, aí tem casa de show, Viva o Rio, mas um teatro, não existe mais. Já existiu, mas não existe mais. E Portugal tem isso, tem Caldas da Rainha, Estarreja, a gente foi, cidades também muito pequenas, não sei se 10, 20 mil pessoas. Salas estupenda, mesma coisa para... Vocês foi um erro estratégico. Não há pessoas, não há ninguém. É um erro. Queria-se investir mais na cultura em vez de fazer mega espaço. Paula, eu vou discordar porque eu acho que uma sala grande traz as pessoas para lá, não precisa encher a sala. Eu acho bonito que... Haja essa ambição. Então, eu acho que fui eu que não levei talvez tantas quanto a cidade merece. Mas você vê, porque o que acontece? Você cria um polo, por exemplo, Figueira da Foz, não é uma cidade tão grande, mas as pessoas de Coimbra vão a Figueira. Então você leva pessoas da cidade. Você, sei lá, eu tenho a impressão que é uma cultura... O Brasil, por exemplo, eu acho uma tristeza isso. Araguari, que é a cidade da mulher e a família dela, tem 150 mil habitantes. E não tem um teatro. Mas não digo que não tem um teatro bom. Não tem um teatro ruim. Não tem nenhum teatro. Não tem um teatro. Não tem uma garagem. Não tem. Não, mas quantos teatros começam assim? Não tem no tabladinho, né? Isso, no tablado, não tem. Não tem. Isso é um problema muito brasileiro. As capitais. Uma Noite na Lua eu queria fazer em todas as capitais do Brasil. Não é? São 25. Eu não consegui fazer porque tem capitais que não tem.
capitais de estado, eu digo. Porto Velho, Rondônia, Acre, Rio Branco, Amapá, as capitais do norte. Não tem um teatro. É um problema mesmo de espaço, não tem um teatro. Uma cidade, às vezes, no caso de Rio Branco, 300, 400 mil habitantes. Então, enfim, só dando esse panorama, eu acho lindo e quero muito voltar, porque faltam muitos teatros incríveis para vir. Não, e foi na verdade uma tarefa quase meio heróica que conseguimos vir no próprio ano, porque embora tenhamos estreado em abril, a peça ficou um tempão parada, o espetáculo ficou parado e a gente só reestreou em agosto. Fizemos agosto e setembro no Rio, setembro e outubro em São Paulo, começo de novembro em Belo Horizonte, já viemos para cá, mas num tempo muito curto para um planejamento, porque aqui o planejamento é muito antecipado. No Brasil é muito menos antecipado. Muito menos. Você consegue fechar uma coisa de um mês para o outro, em geral, de 2 meses. Aqui é raríssimo, acho que a gente conseguiu. E o Hugo, né, conseguiu uma tarefa... As pessoas já estão, quando falava dezembro, novembro, achavam que era 2021. Tem salas que já estão programando 2021. Sim. Isso no Brasil é impensável e por motivos óbvios, a gente não sabe se haverá país 2021. Então eles vão programar um teatro, não programam, imagina. Programa próprio, né? Não, no programa, imagina, nada. Quanto mais uma peça. Mas vocês ainda vão apresentar mais no Brasil? Não, com certeza. A gente já volta para o Rio de Janeiro, já reestreamos agora 9 de janeiro. Ficamos janeiro e fevereiro e certamente faremos outros lugares no Brasil. A gente não fez muitos lugares ainda e tem muita demanda e muita procura. Pelo menos há interesse, né? Sim. Não sei se mais alguém quer... Você está conseguindo andar no Rio, nas ruas, tranquilo, sem hostilidade? A impressão que eu tenho aqui, e eu entendo as pessoas daqui... Não, Não, eu sei, mas meus amigos estão aqui, às vezes eu tenho a impressão que parece pior. Eu não estou dizendo que está bom, está terrível. Está terrível do ponto de vista macro. Você é meio marcado. Sim. Mas tem bolhas e lugares, tem lugares que eu não vou mais ao Rio, por exemplo. É uma coisa naturalizada, sabe? Eu não vou porque o clima é inóspito. É realmente uma cidade que vive em algum lugar um apartheid, claro, com o perdão da comparação, tá? Porque eu sei que não tem nada a ver com apartheid, mas como metáfora, ideológico-político em algum lugar, sabe? Vota-se muito diferente de acordo com regiões, e tem regiões que são muito inóspitas. Andam na rua e sim, ficam gritando, vai pra Cuba, ou sei lá qual é, da vez, ou volta. Agora, estranhamente, esse tipo de agressão, que eu já nem ouço, que entra um ouvido e sai pro outro, não acho que deu uma diminuída com o governo, porque eles estão no poder. Era mais grave quando eles achavam que eu era o homem que tinha roubado dinheiro e criado a crise no país, porque as pessoas acreditam nisso no Brasil, né? Uma das coisas que inventou-se que acreditam é que aconteceu uma crise porque artista ganhava dinheiro demais do governo. Essa é uma das mentiras contadas e difundidas assim. Se perguntar para as pessoas, não falam assim, qual é o motivo da crise do Brasil? Lei Rouanet, que chamam que é uma lei de incentivo. A mamata dos artistas. E o grande slogan do Bolsonaro é acabou a mamata. Então, eles acreditam de fato que agora acabou a mamata, então tem menos ódio nesse sentido de gritar na rua, porque a mamata agora é deles, não é? Então, tem mais até um envergonhamento, talvez, do que um ódio. Claro, de parcela, não tem parcela muito orgulhosa. Nesse sentido do grito, tem envergonhamento. Mas tem isso também. Você deixa de frequentar em alguns lugares. Eu não vou, para dar um exemplo, assim, não é que eu não vou, mas eu evitaria ir para um evento num shopping na Barra da Tijuca, em algum lugar. Porque não é que vão me bater, mas vai ter uma coisa de um olhar... Pra Dubai, né? Eu não vou pegar um avião para Dubai. Entendeu? Realmente, o exemplo que ele está dando é porque o último vídeo que o Eduardo Bolsonaro fez. Vejam como meu pai está popular. É um avião para Dubai, então tá todo mundo gritando. O Bolsonaro... Olha a amostragem que ele pegou, né? Claro, Excelente então, a amostragem. Muito Brasil. Os fãs do seu pai estão indo num avião para Dubai. É óbvio, tomara que fiquem. Porque é lá que está o nicho dele. Então, tem isso no Brasil, sabe? Em compensação, se ele for à Praça São Salvador, no Rio de Janeiro, ou na Praça Roosevelt, em São Paulo, ou certamente vai ser muito mal recebido. Então, a impressão que se dá é que tem uma divisão quase geográfica dos espaços que torna a cidade com bolhas mapeada, exatamente. Você acaba frequentando mais áreas em que você não vai ser tão hostilizado. Mas onde você vive, circula à direita hoje. Hoje mas um pouco menos. Não é tão claro ali onde eu moro, na Gávea, hoje em dia, que é onde eu vivi minha vida inteira.
E é engraçado que os espaços mudaram, né? O Leblon, por exemplo, não era exatamente um bairro de direita. O Chico morava lá, então as pessoas, o Chico Buarque morava. As pessoas moram, era um bairro de artistas, mais ricos, claro. Hoje em dia é um bairro de direita mesmo. Tinham placas assim, aqui se vota Aécio em 2014, enormes. Aqui se vota Aécio. Não é que assim, a Aécio, aqui. Você respira esse ar. E o que as pessoas falavam pra mim quando eu ia assim, o que você tá fazendo aqui? Até uma pessoa que gostava de mim, falava assim, pô, que legal te encontrar, mas o que você está fazendo aqui? Ninguém, como quem diz, ninguém te avisou, sabe? Aqui se vota Que aqui se vota Aécio? E não, ninguém tinha avisado porque foi meio foi gradual de um dia pro outro. E hoje realmente tem regiões do Rio que aqui se vota Aécio, aqui, mas tem regiões que são meio mistas, onde eu moro, por exemplo, a Gávea não é o epicentro até porque no Rio só Laranjeiras é que o Freixo ganha, do resto do Rio inteiro é uma espécie de... E o Haddad Laranjeiras, sim. Mas fora ali de Laranjeiras, Flamengo, uma região, é mais misturado. Então, eu, claro, ando na rua, é tranquilo, não é nada. Mas tem isso, olhares, um grito, vai pra Cuba, não é nada... Não é tão físico quanto talvez pareça vendo, não é? Vendo de longe, só vê notícias piores no estádio. Nós temos mais as caixas de comentários e tudo um pouco agressivo. Mas eu acho que tem a ver também com a covardia virtual, que isso é um chavão, muito se fala disso, não estou falando nenhuma novidade, mas essas milícias virtuais, né, não estou falando nem só dos bots, desses robôs que ficam reproduzindo fake news e mensagens de ódio, que é um problema seríssimo do que está acontecendo e que está erodindo a democracia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso tem a ver com a eleição do Trump, de uma série de outras lideranças políticas que se valeram desse recurso. Mas eu acho que tem uma covardia muito grande para ameaçar, para dizer, para ser o valentão que digita, mas não o cara que vai às vias de fato. Porque obviamente que presencialmente as coisas mudam, né, e tal. Então acho que não é... Mais ou menos. Porque você está falando da Gávea, nós somos do Rio, minha filha está aqui estudando. Eu sou vizinho do Bolsonaro, mas não moro no condomínio dele, eu moro atrás. Né? Felizmente. E a gente se sente meio estranho no ninho. Sim. No meu prédio, no Brasil, você meio que tem que fingir que não está ouvindo aquela conversa de elevador, sim. Né? E você tem que ficar na sua, porque o prédio, sei lá, 80%, 70% vota no Bolsonaro e você vota no Haddad, vota no, sei lá, na Dilma, e você tem que ficar calado. É meio a resistência francesa, assim, né? Todo mundo... Um pouquinho. Não, sim, eu acho que tem esse fenômeno, mas ali... Certamente uma pessoa conhecida, sim, enfim, é completamente diferente, sim, mas a gente também tem que ter mais cuidado. Passar por certas situações ali meio... Em restaurante, você tá ouvindo aquele cara falando, você tem que ficar meio... Sim. Morre ali, mas não fala nada. Mas ao mesmo tempo é isso, acho que a gente não pode sucumbir à inação por conta desse medo paralisante e tudo mais. Eu acho que, né, até o que você está dizendo é muito... Sim. Corrobora muito isso. Assim. Eu acho que o Gregório talvez não saiba isso, mas assim, uma das maiores crises de redes sociais que nós tivemos na Tinta da China, de ataque, foi uma vez que partilhámos um soneto super inofensivo do Gregório e apareceu um monte de gente, desses grupos que estava a falar, assim, a fazer pressão. Ele é isto, ele é aquilo, não publiquem, não quero o Gregório na Tinta da China, assim uma coisa, nós nunca tínhamos passado por isso, foi um bocado, uau, é um soneto, mas calma. Eu fico impressionado com o tempo que as pessoas têm, né? Quer dizer, o que elas não estão... E aí há muito ódio, não é? Mas é porque é isso que estava a dizer, não é cara a cara. Sim. Mas é uma lógica quase de... não é matilha, mas sabe essa coisa de que a multidão é burra? Sim. E aí as pessoas, mesmo que individualmente, seus computadores têm uma lógica de horda, de multidão e de linchamento, que são os linchamentos virtuais. Então, e essa horda, ela é o aniquilamento da singularidade, porque não tem nenhuma possibilidade de você pensar o que é a pessoa, quais as circunstâncias. Gritos de ordem, as coisas... Exatamente. Então, na verdade, assim, eu acho que isso... Vamos esperar, porque isso vai arrefecer em algum momento. Isso são ondas de... Ou, quer dizer, não vamos esperar sentado, vamos esperar agindo. Sim. Vamos fazer outras coisas, mas não vamos nos paralisar por isso. Acho que essa é a grande questão.
Mais questões? Mas se quiser morar aqui, a gente acha ótimo. Quero muito, nossa. A gente também. Não, eu estou gostando muito, claro. Todo mundo no Brasil ficou assustado com aquela votação, eu acho que vocês também, não é? O resultado da votação. Mas, claro, ganhou isso. Também ficou. Agora, realmente não é algo que parece, é surpreendente, porque os brasileiros que eu conheço aqui, em geral, e faz sentido. Fazendo condomínio social de serviço e vale. Ele vai morar aqui para fazer isso. Então, eu acho Pra estragar Portugal, né? Pra estragar. Não tá estragado bastante, né? Eu queria até entender isso, porque o sujeito, ele é contra, não é, ele quer o Estado mínimo no Brasil. E ele vem pra cá e não entende que é um país que em algum lugar o que dá certo é porque tem bem-estar social. Ele não faz essa conta óbvia na cabeça dele, não é? Então ele tinha aqui, ele quer Estado, vai para o Haiti, então, ou vai para... Onde é que ele vai conseguir esse Estado mínimo dele, eu nem sei. Mas assim, se tem um lugar, né, que tem um bem-estar social... Então... Daqui a pouco eles começam a te mandar, vai para Portugal. Então fala, opa! Aí eu gosto. Você paga passagem, né? Você negocia com a pessoa. Socialista. Nós queremos vir sim, queremos vir. fazer essa ligação, é mesmo ter a consciência de eu quero isto para mim, mas não quero para os outros. Sim. Exatamente. No fundo é isso. Tínhamos ali uma pergunta, era... Pode fazer. A minha pergunta está relacionada também com essa questão do Bolsonaro. Você acredita que o resultado da votação foi por acreditar nesse tipo de ideais de Bolsonaro ou foi um pouco por medo, pela posição mais rígida e dura no próprio político? Eu acho que é uma ótima pergunta. Eu tenho pena que na nossa urna eletrônica não tem um campo justificativo de voto. Sabe? Justifique seu voto, feito o Enem. Podia abrir uma câmera e a pessoa falar, não precisa nem escrever. Isso, abrir, a pessoa tem que pode ser até múltipla escolha para não dar trabalho. Eu acho, com perdão do termo que eu vou dizer agora, mas que teria muita mamadeira de piroca na justificativa. Na justificativa teria muito kit gay. Teria muito, sabe? Costumes, né? Costumes, teria muito coisa de espaço, porque o Haddad jogou a Bíblia no lixo. Essa daí foi uma das fake news que acompanharam que o Haddad ganhou uma Bíblia, teria jogado no lixo. Então teria muito esse tipo de factoide, sabe? Não dá pra dizer que são fascistas, porque eu acho que não tem, com perdão do termo, não tem nem a propriedade desse termo. Não acho que tem uma... A gente dizer que são fascistas é jogá-los no colo do fascismo, sabe? Em algum lugar, e não são desinformados. É o seu primo. É, o seu primo, o seu pai, seu tio, são pessoas muito próximas. Então, é claro que, se você for investigar mesmo, sempre tem algum grãozinho ali de, eu não vou dizer de racismo, de homofobia, mas tem pelo menos uma desinformação brutal, tá? Se você for cavar, assim, por exemplo, questão da homofobia, a pessoa não é homofóbica, mas ela não acha que tem que ensinar na escola que homofobia é errado. Sabe? Então assim, ela não é homofóbica, mas ela não quer que tenha educação sexual na escola. É um parente distante da homofobia em algum lugar. Então tem sim, se não homofobia nua e crua... Não é racista, mas é contra a cota. É isso. Eu não sou racista, mas diz que não existe racismo no Brasil. Que é uma postura racista. Então, o risco é o Brasil ser realmente assim. Descobrimos isso. Descobrimos. O meu problema todo com o Bolsonaro é isso. Que o Brasil é assim mesmo. Então, mas eu acho, às vezes eu penso nisso, o que eu estou fazendo num país que é assim? O que eu estou fazendo num país que tem esse tipo de votação, esse tipo de opinião? As pessoas são assim. Será que a vocação do país é essa? Às vezes eu me pergunto. Aí depois eu lembro que um país está em disputa, que um país não tem vocação, não é como um ser humano tem um DNA, e até os seres humanos que está terminado, né? E que tá... Sim, ele é uma ideia que precisa ser disputada, porque o Brasil é isso, mas também é um país libertário, sua medida, é o país do carnaval e da música e da arte, da cultura pujante, com os pensadores e escritores que eu amo, e com uma cultura também do afeto muito poderosa, uma tecnologia do afeto que é poderosa mesmo. Então, eu acho que é um país que está em disputa e a gente tem que lembrar disso. Eu morava no Brasil quando o Bolsonaro foi eleito. A minha filha tinha uma amiga casada com uma outra moça que morava no meu prédio há 3 anos e todo mundo achava normal, tudo tranquilo. No dia seguinte da eleição, o carro dela acordou rasgado, sai, sapatão, show, quebraram o vidro. Do dia para noite. Quer dizer, um prédio que era amigável e chique, Genópolis, virou um voodoo. Então, eu acho que o perigo maior dele é esse mesmo. É mais do que as coisas que ele de fato, porque ele é muito inábil, então ele não está conseguindo nem fazer as coisas que ele promete. Ele tinha a maioria no Congresso, ele conseguiu para o milagre não ter mais. Ele está conseguindo, ele é de uma inabilidade política que é realmente, ele está conseguindo nem estragar o país, que era o projeto, ele está conseguindo. Então, em algum lugar isso é bom, mas o perigo maior para mim é ele
libera, sabe? Legitima, libera, e é isso que a Mônica contou exatamente, de assim, abrir uma porteira, sabe, para o pensamento falar assim, se o presidente fala isso, Também né? posso falar, sim. Isso nos Estados Unidos aconteceu com o Trump de mass shooting, né? Algumas pessoas do outro que matou já vai ver, claro que era fã do Trump e era um armamentista e tal. Então o problema todo é que o presidente age muito por exemplo também, né? E o presidente faz isso... Ele é um pai, né? Ele vira uma espécie de pai do país, toda a né? gente. Se o presidente faz isso, por que eu não posso, não é? O presidente fala isso. Mas né, muita gente, felizmente, rompe com o pai e fala... Né? Muita gente Tá aí o Freud ensinando o exemplo, né? Siga por esse caminho. Mas mesmo antes da eleição dele, né? Só o fato dele estar ali falando aquelas coisas na campanha já legitimou. Já deu Claro, para mim o problema maior, mesmo que ele não ganhasse, aconteceu uma coisa muito trágica, que é a normalização do fascismo. A partir de agora, no Brasil, vai ter sempre um bolsonarista. Escrevam o que eu estou dizendo. Pode ser que ele vá perder, mas foi normalizado, e sobretudo foi normalizado por muita gente inteligente, jornalistas e tal, de que são dois extremos, tá? Tem o Lula e tem o Bolsonaro. Então tem de um lado um fascista que elogia a ditadura, do outro na cabeça deles, um comunista que vai abraçar o Maduro, coisa que jamais aconteceu. Porque em todas as críticas que pode ter ao Lula, não houve nenhuma ameaça à democracia, jamais. Então, assim, o problema do Lula foi o oposto em algum lugar. É um excesso de conciliação e de uma política em algum lugar muito baseada no Congresso, em trocas e tal. Isso daí não chama fascismo, entendeu? Então você botar do outro lado você botar os dois como políticos extremistas é de uma ignorância tamanha, e todo mundo fez isso. E isso é o lugar de eleger o Bolsonaro. Claro, porque as pessoas acham que são duas correntes, então está normalizado a corrente. Os extremos, e agora, bom, inclusive isso é uma disputa ainda, o centro agora diz, não, vamos fugir dos extremos. Não, só tem um extremo aqui, vamos olhar direito, né, o espectro, e na verdade é isso, essa desinformação graça entre círculos supostamente ilustrados, inteligentes, intelectuais, ou, né, assim, as pessoas defendem isso, né, e eu acho que tem a ver, assim, um pouco do efeito colateral é essa catequização das mentes, assim, a gente tá aqui falando a meia hora disso, né, é uma loucura, tipo, e de alguma maneira tinha até uma coisa, a gente falar, vamos não cair nessa armadilha, essa peça não pode mencionar, né, diretamente e tudo mais. Te lembra até, tinha um salto que aludia a uma ideia de um capitão, como se fosse uma ação na favela. Eu falei, não tem porquê, por que a gente vai fazer isso? A gente vai botar isso nas pessoas. Isso já é o assunto. A gente já está vivendo sob essa égide. Vamos escapar disso e eu acho que... E reflexão tá lá. E eu acho que é isso, na verdade, a gente não precisa esquecer disso e ficar num estado de alienação. Eu acho que ao contrário, a gente precisa se informar permanentemente. Eu acho que tem selecionando também caminhos, veículos e lugares que deem uma narrativa um pouco mais complexa dos fatos, porque eu acho que justamente a força muito da ascensão de uma extrema-direita, de uma forma geral, não estou falando só do dito cujo, do coisa ruim, vou até evitar o nome, que é sempre bom, eu acho que tem a ver com um desejo de simplificar, num momento em que a gente está vendo que o mundo está diante de uma quantidade enorme de complexidades insolúveis, o aquecimento global é uma complexidade nunca experimentada. A humanidade olhando para um desafio que você diz, bom, um desafio que, assim, não sei nem se isso é insuperável. Sim, então, ninguém sabe. E aí tem dois caminhos. Você pode dizer, vamos nos debruçar sobre a complexidade desse esforço, ou você pode fazer com uma criança e falar, não existe aquecimento global. E essa corrente política, na verdade, tenta o caminho da simplificação do insimplificável. Então, na verdade, é um esvaziamento da complexidade e de tudo que a complexidade carrega, que é a singularidade, o pensamento, a arte, quer dizer, tudo que é libertário, o pensamento, a dissidência, a discordância, na verdade, caminha para esses lugares de tintas, de cores primárias e cores, né, assim, muito convergentes. Então, acho que na verdade, assim, se retoma um pouco essa dimensão de quanto uma peça é um ato político sem precisar falar de política, né? Acho que a gente vai se reconectando um pouco com essa questão
E eu acho que é isso, eu acredito nisso. Há um país em disputa. E, bom, não houve uma Alemanha totalmente tomada pelo nazismo, e não há uma Alemanha agora que se reconstruiu dessa maneira. E a história é também de quem luta, entende? Sim, De quem está ali. Então, qual é a nossa contribuição? Qual é nosso caminho? E tem um perigo que é muito adotado pela direita, que é, como diz sempre o Gessé, né, que é um autor que eu gosto muito, deve ter por aí, o Gessé Souza, que fala muito do como a gente é racista culturalmente, não só racialmente, mas culturalmente também as coisas estão ligadas. Toda vez que a gente fala, porque o brasileiro é 3 pontinhos, isso é uma forma de racismo. A gente está jogando no nosso país o determinismo, que o brasileiro preencha, corrupto, preguiçoso, vagabundo, cara, eu já ouvi, a gente ouve no Brasil o tempo todo, porque o brasileiro, o pior do Brasil é o brasileiro, o problema do Brasil é o brasileiro. Porque o brasileiro, a gente tem uma coisa que não é inofensiva. Pode parecer que é uma coisa assim, a gente é autodepreciativo, não. Os brasileiros são os outros, né? Embora a pessoa seja brasileira, ela não se identifica como brasileira. Então, esse paizinho, essa gentinha, então, claro, o problema do Brasil não é o capitalismo, a desigualdade gerada por uma elite opressora, não. É que o brasileiro é uma gentinha. Então, assim, é uma forma de você despolitizar a discussão, e a gente não pode cair nessa cilada ao contrário. Cilada da esquerda falando assim, porque o brasileiro é fascista. Não, pelo amor de Deus. É uma cilada igual e é racista igual. A gente achar que o país tem uma vocação fascista, não tem, não existe isso, não é? Então a gente tem que disputá-lo, eu acho, e lembrar, claro, que não existe uma condenação cultural. É muito determinista se achar que um país só pode ser alguma coisa. Temos ali 2 perguntas. Peço só desculpa, tínhamos ali uma pessoa que já tinha... A seguir faz a sua pergunta, está bem? Eu queria contribuir com a discussão, trazendo que eu tenho estudado, sou uma autoexilada brasileira aqui, jornalista, e o que vocês estão falando foi uma coisa que eu trouxe para o meu objeto de pesquisa. O brasileiro não é fascista. A gente tem que ver que a gente tem um problema de desinformação e fake news, uma lastração absurda, que não se discute mais nem que é fake news, é desinformação. Então, assim, quando eu comecei a estudar, eu falei, não dá para acreditar que o meu pai e o meu irmão são fascistas. Então, que o meu primo, que o meu vizinho, que os nossos parentes sejam fascistas. A gente tem que ver como o que aconteceu no caso do Trump. Eu também achei isso em algum momento, mas a gente tentar entender como que é desinformação mesmo, não tem literacia, entendimento sobre essa e essa notícia. Eu acho que o resultado fatídico da eleição do Bolsonaro no Brasil é a quantidade de notícia absurda que se soltava, e as pessoas nem abriam o link, elas não sabiam nem discernir entre uma notícia e outra. Então era Manuela Dávila tatuada, dizendo que odiava Jesus, dançando na rua, então eram coisas absurdas. Eu acho que a gente tem que olhar para a mídia hoje com um novo olhar, assim. Se calhar ouvimos também o seu contributo e depois só queria complementar também. Eu acho que não é falar que é fascista, o brasileiro é fascista, é uma banalização do termo, né? Mas a gente não pode esquecer que o Brasil tem em termos estruturais, a mentalidade escravocrata. Então o Brasil não passou por transformações mínimas, assim, que a própria Europa, praticamente todos os países passaram. No Ocidente foi com o desenvolvimento do bem-estar, do estado de bem-estar social, e no leste europeu a gente sabe que, enfim, os países comunistas podem criticar o regime totalitário e tal, mas as sociedades passaram por transformações profundas. E o Brasil até hoje, todos os países ricos fizeram reforma agrária. O Brasil até hoje é um país de latifúndios e pessoas lá que têm fazendas do tamanho do Estado de Israel. Então, assim, eu acho que isso, né, ficou ali timidamente. Primeiro, podem criticar também o PT, os problemas, enfim, ali, mas foi o primeiro partido popular, né, que governou. Então, a gente sempre teve a tradição ali, desde a colonização, sempre a elite governou o país, os partidos de direita, os que se diziam social-democrata, mas o PSDB foi lá para a direita. Então, eu não sei, eu acho que isso veio agora. Eu tenho a impressão de que é tudo mais fácil no Brasil. Esses problemas, o Brasil, a gente enfrenta, o mundo enfrenta esses problemas do neoliberalismo,
né, do capitalismo atual, financiarização. Mas o Brasil, além de pegar isso, ele pega ainda ele traz esse atraso, né? Essas coisas do passado que você vê coisas assim horríveis que não se vê em nenhum outro país, cara. Nem em países africanos, não se vê. A coisa assim, uma violência ali sempre embutida no comportamento, é no discurso, sabe? É só por aí, assim. Outro dia eu vi lá o Laurentino Gomes, né? Ele está lançando justamente um livro que chama Escravidão, e que é um estudo enorme. E daí eu lembrei lá do Joaquim Nabuco, que é o maior, dos maiores pensadores. E tem aquela frase famosa que o Caetano transformou em música, né? Que a escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. Ela insuflou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que conheceu a natureza virgem do país e foi a que ele guardou. O Brasil, a escravidão está no DNA do brasileiro. O Brasil é retrato. Isso que é o Brasil é indissociável do que é a história do Brasil. O Brasil não é agora, o Brasil é desde que o Brasil existe, né? Então concordo inteiramente assim, com você e acho também sobre essa coisa do fascismo. Outro dia eu vi lá o Harari, aquele cara que escreveu Homo Deus. Eu fui num encontro lá que ele estava falando para várias pessoas. Ele estava falando sobre que ele acha eles perguntaram, mas como é que você vê essa questão? Porque ele tem essa questão de ter uma visão muito panorâmica. Ele olhou para as origens do humano e ele também olha para o futuro. Então ele estava fazendo um livro sobre o século XXI e sobre os desafios. E ele falou uma coisa, tem tudo a ver com o livro, tá, gente? Está aqui inciso. Mas ele dizia uma coisa assim, que a democracia liberal, o comunismo e o fascismo são 3 narrativas. E o que a gente está vivendo é uma crise narrativa, na visão dele, né? Assim ele resumiu, claro, com muita... E ele disse, é isso, a gente está num momento de profunda crise narrativa em que a democracia liberal, que foi durante 50 anos uma verdade meio indisputada, né, imperguntada, então de alguma maneira parece que se criaram... É o fim da história do Fukuyama, né, que achou que tivesse acabado os conflitos nos anos 90. Isso, acabou. Isso, porque parece que agora tem consensos dos quais parecia... a gente não vai recuar, porque isso é um consenso tão básico. Mas não, a gente recua em momentos de crise. Porque... Exatamente. Sim, e essa é uma diferença muito radical entre Brasil e Portugal. Para além da escravidão, que no Brasil é central. Isso daí, aliás, você fala, todo pensador brasileiro tem um ranço de pensar Brasil como uma continuidade de Portugal, e tem essa diferença fundamental, que é a escravidão. A escravidão acontecia lá, embora operada, claro, por português, mas não existia no solo. Isso é muito radical. Claro, tem 1000 marcas aqui e foi operado... Eu não estou isentando os portugueses de culpa nisso, mas ao contrário, dizendo que o Brasil é um país fundado sobre e da qual ela nunca saiu. Isso é muito radicalmente diferente. E tem algo que eu acho que é interessante, só para concluir esse pensamento, que é o Brasil... Não, onde é que eu estava? Já me perdi. Vai conseguir. Onde é que você tinha falado? Do fascismo. Estavas a falar da diferença entre Portugal e Brasil na questão de haver escravatura lá e cá não, que isso muda completamente a maneira de... No solo. Já não lembro. Olha, mas eu concordo com ele. Não é? Que muda, é muito radical mesmo. Eu vivo aqui há quase 3 anos de estudo. Essa violência aí, da qual, enfim, que eu comentei, eu não sinto aqui, não. Sim. É muito diferente. É diferente, são mas... estruturais. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é o Brasil. O Mas brasileiro também não sabe. Mas tem uma coisa que eu acho bonita daqui, eu lembrei que eu ia falar. Que vocês tiveram uma revolução popular em algum lugar. O fascismo acabou com pessoas, os dirigentes, os fascistas fazendo cocô nas calças, literalmente, né? Não sei se foi Rui Patrício, qual foi, que quando estavam chegando em volta do poder, ele ficou tão apavorado que fez cocô nas calças. Então olha que imagem, né? O fascismo saiu em Portugal, pareceu uma piada, mas pela porta dos fundos. Inclusive foram todos para o Brasil, envergonhados, tiveram que sair do país. Isso é maravilhoso.
Entendeu? No Brasil, nosso Fazílio Figueiredo terminou lá rico, numa fazenda, andando a cavalo, o outro terminou lá assim, as pessoas... Anistia, né, anistia, teve anistia para torturadores no Brasil. É. Então, não é só, não significa que ele não foi preso, significa que ele ficou ganhando dinheiro do Estado até morrer, Brilhante Ustra. Entendeu? Torturou das formas mais bárbaras, que eu não tenho coragem de dizer quais foram, e foi premiado pelo Estado com uma puta aposentadoria pro resto da vida para ele e pra mulher dele que está viva e que ainda ganha hoje. É um país então o dinheiro da tortura, o Brasil ainda está remunerando torturadores até hoje. Sim. Então a diferença nesse sentido do Brasil e Portugal é radical. Vocês chegaram a um consenso de que a democracia é boa, o fascismo é ruim. E acho lindo mesmo, o senhor não falou os valores de abril, coisa que eu acho mais bonito. Pelos valores de abril, vocês têm um momento que demarcou sim o começo de abril de 74, no qual até hoje se referem e falam assim, concordamos todos que o Estado é laico, concordamos todos, uma série de coisas. Não, concordaram, vai. Vocês não têm bancada evangélica. Vocês não têm bancada evangélica. Mas já concordamos mais, é isso. O que é que se passa com isso? Porque nós não temos essa noção. Mas isso daí é um ranço. O Brasil nunca chegou, o Brasil não... A impressão que dá é que não chegamos no iluminismo ainda, entende? Não chegamos no momento que Montesquieu, Voltaire dizem, não, separação dos poderes. Entendeu? Precisamos da nossa o Revolução Brasil Francesa. é pré-iluminista nesse sentido. Vejamos que cabeças serão guilhotinadas. Exatamente. E existe uma coisa no Brasil também, que o Brasil é meio que isolado em si mesmo, né? A gente, dentro do Brasil, a gente não sabe o que está acontecendo no resto da América Latina, não sabe o que está acontecendo na Europa. Estados Unidos é Estados Unidos, mas enfim. E aí você chega em qualquer lugar da América Latina, tem notícia do Brasil, assim, da roda, eles sabem o que se passa no Brasil. Aqui eles sabem o que se passa no Brasil. O Brasil não. O Brasil é muito encerrado em si mesmo. Então, muito, na verdade, na minha opinião, voltado para os Estados Unidos. Sim, e por isso que, inclusive, a gente também não pode associar a vitória do Bolsonaro da vitória do Trump. Claro. E é, inclusive, estranhamente... Agora a gente tem que olhar para as eleições americanas, porque uma mudança das eleições americanas pode sim mudar muito as eleições do Brasil, porque sobretudo essa elite bolsonarista é muito americanizada. E o Trump, tendo ganhado a cabeça deles, vamos ter um presidente amigo do Trump. Que a gente está vendo hoje. Todo dia o Trump fode o Bolsonaro de uma maneira diferente. É uma amizade ridícula. Não é assim, A esperança é torcer pelo impeachment do Trump, né? Ou pela derrota eleitoral. Porque falta tão pouco também, ele vai perder ano que Mas eu acho vem. que enfraqueceria um pouco o Bolsonaro. Muito, mas mais bonito ainda é perder nas urnas, não é? A gente no Brasil tem uma experiência tão ruim com o impeachment, porque o impeachment ele abre uma fresta na democracia, não é? E também tem isso, o Bolsonaro não teria ganhado sem essa brecha que se abriu com o impeachment. Que é uma brecha, olha, quando eles não gostam pode tirar, não é? Não precisa nem de crime, tira. E isso daí foi uma brecha que se abriu na democracia que fragilizou muitas instituições, sem dúvida. É como se a política fosse sobre consensos ou sobre... Exatamente. Está impopular, o dólar tá legal, subiu, o movimento não tô curtindo. Não tá. Como se a democracia fosse um feng shui da... Isso, troca-se móvel. Mais Maricondo, no caso, que é tirar, reduzir, não é? Mas a Maricondo como presidente do Brasil seria muito melhor, entendeu? A Maricondo ela ia distribuir, ia tirar um monte de coisa, doar, escravidão, mandar embora. Não precisamos mais de você. Pronto, gente, acho que chegamos numa coisa. Maricondo. O Brasil precisa de uma Maricondo, é um bom conceito. Não, viram, velho? É muito fofo. Ela fala, tem que pegar a coisa, sentir, agradecer. Você tem que pegar. Se você sentir que você não precisa mais, você tem que fazer assim, thank you. Então o Brasil tem que pegar, assim, não é assim, a desigualdade, a escravidão. Thank you, obrigado. Já tem slogan. Não, mas sim, o que eu estou falando, da mesma maneira que o Brasil não sabe o que se passa no resto do mundo, tirando os Estados Unidos, nos Estados Unidos eles também não ligam para o que se passa no Brasil. Né? Então é uma relação assim... desequilibrada. Ridícula, né? Ridícula. É ridículo. É ridículo. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra, senão é patético, talvez é uma coisa humilhante. O cara fala I love you e o outro não responde. É uma coisa de Não, é a subserviência, o servilismo, né, no estado mais bem acabado, assim, é o dicionário ilustrado do servilismo, é o Trump com o Bolsonaro perante o Trump. Olha, muito obrigada a todos, fizemos aqui a falar, a desabafar. Obrigada ao Gregório.
e ao Vinícius, sobretudo, por este lindo livro que fizeram connosco. Se quiserem, autógrafos, não sei. Claro, está claro, na estamos hora aqui, de jantar, mas eles estão aqui, aproveitem. Obrigado. Sabe o que eu precisava? Eu queria